Olá, amigos, irmãos de caminhada. Estamos mais uma vez aqui reunidos para proceder o Evangelho. Lembrando que a casa que faz Evangelho tem sob ela a luz, a harmonia, a busca do equilíbrio entre os seus familiares. O Evangelho deve ser feito uma vez por semana entre os familiares, mas se não pode, ao menos a pessoa que se interesse possa fazê-lo, esteja onde estiver. Colocando uma água para ser fluidificada, abrindo ao acaso ou escolhendo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para ler. Hoje escolhemos para ler do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, o item 6, que é a carta de Paulo aos Coríntios, e diz o seguinte: necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda, nem com coisa alguma, não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, amigos, eu acho uma das mais lindas passagens do apóstolo Paulo. Para mim é uma poesia. Perceber que a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa. Então, vamos nos dar conta de que todas as virtudes, ele diz, por maiores que sejam a fé e a esperança, a caridade é a maior de todas. Mas a caridade, e ele ainda diz mais, que fora da caridade não há salvação. Mas a gente precisa compreender que a caridade necessita de compreensão do outro. Compreensão primeiro de si mesmo, de quem eu sou, do que eu quero, do que eu faço. Mas compreender o outro que é diferente de mim. O outro que tem suas necessidades, suas dificuldades. E que se eu me proponho a ajudá-lo, eu faço sim caridade com o outro, mas o maior beneficiado sou eu mesmo. Então, nos diz Emmanuel, e fora da caridade não há salvação, entre aspas. Se compreendendo que salvar essencialmente significa livrar o outro, o indivíduo, nosso irmão, da ruína ou perigo. E que o espírita dá-se ao espírita a divina virtude, aquele que executa a caridade, Desde o mais singelo recurso da beneficência para com o próximo, até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, assim, o esforço para seguir os preceitos do Cristo e se as boas obras, e constituem assim, então, as boas obras, a educação da caridade e os bons exemplos, a caridade da educação. Então, para mim, essas situações surgem como uma poética da alma,
falada pela linguagem de Paulo, que nos chega assim, né? A partir das palavras de Jesus, a interpretação de Paulo, ou a carta de Paulo contando as palavras de Jesus. Então a gente vê que a caridade, não é ela por si só, ela exige muito da gente. Ela exige sim compreensão, raciocínio, mas ela exige colocarmos o próprio coração, o nosso amor mais puro na dádiva que tivermos de fazer, ou que vamos fazer, ou que queremos fazer. Reveste e nos ajuda a pensar que quando revestimos de amor as nossas ações de bondade, quando ajudamos os irmãos caídos, quando os ajudamos a levantar, quando damos uma palavra, quando damos o nosso tempo, quando não ofuscamos outros ou não os deprimimos, quando não exaltamos o nosso ego, estamos mais próximos do que o apóstolo Paulo que nos ensinou. Ainda que eu, aspas, que eu distribua todos os meus bens entre os necessitados, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. Se não for por amor, não terá proveito para o sujeito que a faz. É muito importante a gente perceber que a caridade pressupõe algo mais além de dar a moeda. É importante auxiliar financeiramente quem pode, mas a gente tem que perceber que a caridade se reveste de amor. Porque, olha, é paciência, é brandura, é benfazeja, é não se agastar com nada, é querer a verdade, é tudo isso que eu falo que eu quero para o outro, é para mim também. E é importante a gente se dar conta que a verdadeira caridade, ela é envolvida, ela tem por princípio básico o amor. Porque o amor tudo sofre, nos diz Paulo, né? E não vamos nem falar nas situações que muitas vezes sofremos por amor, seja da perda, seja das dificuldades, mas desapegando do egoísmo da alma, que é aquela que busca fazer as coisas ou fazer a caridade esperando algo em troca, né? Esperando, respondendo a um apelo do seu ego. Não, a caridade, ela vem dentro do imo da sua alma. E o amor sabe rejubilar-se com a alegria dos corações. E o amor mostra, a caridade por amor nos mostra lições para ajudar o outro a superar as suas dificuldades, os seus dores, os seus compromissos. O amor não se atropela, nem se perde. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade das criaturas. Iniciamos esse exercício com as criaturas mais próximas ao nosso coração, mas com o tempo vamos expandir a amar aos outros, independente de serem próximas a nós. E quando amamos o outro, quando agimos em favor do amor ao outro, de quando nos doamos, sentimos felicidade, muito mais em doar do que em receber. Por esse motivo, no amor verdadeiro, nos diz Emmanuel, não há sinal de qualquer precipitação nos levando à loucura ou à imoderação. E o apóstolo Paulo afirmou divinamente, o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentamos, a caridade por amor não mais se desregra ou se cansa. Em nossa parte acrescentamos, a caridade por amor, é a mais importante porque realmente ela sabe esperar e agir. Assim, amigos, que possamos, mesmo que no nosso dia a dia, no nosso picadinho, exercitarmos a verdadeira caridade, aquela que vem do nosso coração, aquela que a gente vai aos poucos vivendo, primeiro com os mais próximos a nós, e aos poucos a gente vai expandindo e vai sentindo prazer em ajudar os outros mais distantes do nosso coração, mas que fazem parte
nossa caminhada como irmãos todos que somos e todos aprendizes do Evangelho de Jesus. Que os bons amigos espirituais, que os bons mentores fiquem na casa de cada um, que neste momento de Evangelho possa a água ser fluidificada, que possa a harmonia estar neste lar com todas as pessoas que dele participam e que a gente possa exercitar principalmente a caridade conosco e com quem convivemos. Que Jesus fique com todos, hoje e sempre.